Esse, quando chegar no Real Madrid, não vai nem jogar, vai ser emprestado. 2 finais de Champions! Isso é Vinícius Júnior! Ele quer ser o melhor do mundo! Ele quer o mundo é dele! Vinícius Júnior, no dia 17 de dezembro de 2024, se tornou o melhor jogador do mundo. Depois de 17 anos, o Brasil volta a ter um jogador que carrega esse título consigo. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior nasceu em 12 de julho de 2000. Aos 6 anos de idade, o seu pai o inscreveu em uma escolinha do Flamengo em São Gonçalo. Quando tinha 10 anos, o seu ídolo era o Robinho, e a sua posição favorita era a lateral esquerda, coisa que rapidamente mudou após os responsáveis da época observarem que seria um grande desperdício um jogador com aquelas características de driblador ágil ser um lateral. Hoje em dia, sua maior referência é o Neymar. O estilo de jogo não deixa enganar, né? Com os 10 anos de idade completado, Vini Júnior já não iria mais jogar na escolinha do lado de sua casa, mas sim no Ninho do Urubu, que ficava a cerca de 75 quilômetros de distância. Aos 13 anos de idade, ele foi convocado para a seleção sub-15. Nessa época, inclusive, aconteceu algo tanto quanto curioso. Eu vou deixar aí para vocês verem. A cabeça do adversário chocou na cabeça, na frente, na região frontal do Vinícius, mas foi um choque onde não foi um choque perigoso. O time veio trabalhando bem a bola, aí sobrou, viu o goleiro adiantado e dei só um toque por cima e graças a Deus a bola entrou. Na comemoração, tu foi abraçar quem e por quê? Deu tudo por causa do ponto. Ele fez de tudo ali para me voltar para a partida e deu tudo certo, graças a Deus. Nem com ponto na cabeça durante a partida ele deixou de jogar e ainda marcou um golaço. Ele era o protagonista da chamada geração 2000 rubro-negra. Era uma geração que ficou quase 2 anos invicta e em 2015 ele foi campeão da Copa Votorantim, uma espécie de nacional da categoria de base. Ele se tornou o protagonista do time, marcou 10 gols, foi o maior assistente da competição, formando um ataque que marcou mais de 52 gols, ajudando o Flamengo a ser campeão do Campeonato Carioca Sub-17. Até que em 2017 o Vini Júnior participa pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo na estreia do Flamengo na competição, o Vinícius entrou no decorrer da partida e marcou 2 gols na goleada por 5-0. As atuações de destaque de Vinícius Júnior pelas categorias de base do Flamengo e da seleção brasileira geraram grande interesse de clubes europeus. Publicações de jornais europeus como Sport, El Confidencial e o AS publicaram algumas matérias falando sobre o Vinícius Júnior, chamando-o de novo Neymar do futebol brasileiro. Para se proteger da pressão dos clubes europeus, o Flamengo fez o primeiro contrato profissional assim que o Vinícius completou 16 anos. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida e com o apoio de todos do Flamengo. Hoje assinei meu primeiro contrato. O contrato fez com que a multa rescisória do Vinícius subisse muito, até que em maio de 2017 o Real Madrid ofereceu 45 milhões de euros para levar o atacante para a Espanha na próxima temporada. Essa proposta superou a do rival, o Barcelona, que havia oferecido 25 milhões de euros. Então no dia 13 de maio, Vinícius fez a sua estreia como profissional na partida em que o Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro. Após sua segunda partida como profissional do Flamengo, o clube anunciou a sua venda para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Em 9 de agosto, na goleada do Flamengo por 5-0 sobre o Palestino do Chile, no primeiro toque na bola, marcou seu primeiro gol como profissional. Em 2018, começou a ter mais oportunidades e a ser mais decisivo no Flamengo. Em março, ele fez os 2 gols da vitória contra o Emelec fora de casa, pela fase de grupos da Libertadores. Um desses 2 gols contra o Emelec concorreu ao gol mais bonito da Libertadores de 2018, inclusive. Até que em junho de 2018, o Vinícius Júnior encerrou a sua passagem pelo Flamengo, onde fez 69 partidas, 14 gols e 5 assistências. E venho pra cá pra ganhar muito mais títulos e conquistar mais Champions também.
Por ter completado 18 anos, em julho de 2018, o Vinícius Júnior finalmente partiu rumo ao Real Madrid. De início jogou pelo Real Madrid Castilha, que é o time B do Real Madrid, mas mesmo jogando no time B, ele treinava com o time principal. Pelo Castilha, ele jogou 5 jogos, fez 4 gols e deu 1 assistência. No dia 31 de outubro, o Vinícius fez sua primeira partida como titular. Apesar de não ter marcado o gol, ele contribuiu com assistência para o Asensio. Até que no dia 3 de novembro, o Vinícius marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid. No intervalo do jogo entre Real Madrid e Borussia, em outubro de 2020, pela Champions League, foi possível ver o Benzema pedindo para o lateral Mendy que não tocasse a bola para Vinícius Júnior. Uma clara crítica ao jogador ter ficado conhecido por perder oportunidades de gol claras. O que o Benzema tinha contra você, cara? Não, nada. O Carinho sempre teve um carinho muito grande por mim, sempre tentou ao máximo me ajudar, né? Um dia depois também ele veio conversar comigo, falou que não era aquilo que tinha passado e eu sempre levei na boa, nunca levei pro lado negativo, que o Carinho sempre faz de tudo por mim dentro de campo e não tinha um porquê de eu ficar triste nem nada. Na partida de ida das quartas de final da Champions League contra o Liverpool, o Vinícius teve mais uma excelente atuação, fazendo 2 gols na vitória por 3-1. Naquela temporada, o Real Madrid não ganhou nenhum troféu. Com a temporada 2021 chegando ao fim, o Zidane, que até então era o técnico do Real, se sentiu no dever de sair do time. Em carta para o jornal AS da Espanha, ele disse que ao não ganhar nada com o time naquela temporada, era melhor para o clube que ele saísse. Com isso, o Real Madrid contratou o Carlo Ancelotti, e a partir daqui a história do Vinícius muda um pouco. O Neguebinha 2017, o Vinícius Júnior lá... Ele não vale 150 milhões. Contra o Shakhtar Donetsk, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, o Vini Júnior fez mais 2 gols e deu uma assistência para o Rodrigo na vitória por 5-0 fora de casa. Com isso, ele marcou 7 gols em 11 jogos, quebrando seu recorde de 6 gols em 49 partidas na temporada passada. Sem contar que o segundo gol ganhou o prêmio de gol mais bonito da Champions League naquela semana. Contra o Paris Saint-Germain, pela partida de volta das oitavas de finais da Champions League, o Vinícius teve uma ótima partida, participando diretamente dos 3 gols da virada e classificação por 3-1. O Real Madrid havia perdido o jogo de ida por 1-0 e perdia o jogo de volta por 1-0 até os 15 minutos do segundo tempo. Nas quartas de finais da Champions contra o Chelsea também foi muito importante. Deu 2 assistências para o Benzema e com isso se tornou o jogador com mais assistências daquela edição da Champions, com 6 assistências. No dia 28 de maio de 2022, na grande final da Champions contra o Liverpool, o Vinícius marcou o gol que deu o 14º título ao Real Madrid. Com isso, ele terminou a temporada com 52 jogos, 22 gols e 16 assistências. No dia 10 de agosto de 2022, no primeiro jogo oficial da temporada, o Vinícius deu assistência para o gol de Benzema na vitória de 2-0 contra o Frankfurt, pela Supercopa da UEFA. O Real Madrid, então, já começou o ano com o título. No dia 12 de agosto, o Vinícius foi indicado a Bola de Ouro, e em 17 de outubro de 2022 ele foi classificado como o 8º melhor jogador do mundo. Até que no dia 26 de janeiro o mundo se depara com uma cena terrível. Um boneco marrom foi pendurado em uma ponte em Madrid, com a faixa escrita "Madrid odeia o Real". A faixa tinha as cores do Atlético de Madrid, o time que o Real iria jogar contra pela Copa do Rei exatamente no mesmo dia. Então o Real Madrid venceu a partida por 3-1, com o Vinícius marcando o terceiro gol. O Vinícius fez 2 gols e uma assistência para o Benzema na vitória por 5-3 contra o Al Hilal pelo Mundial de Clubes. Ao final da partida, o Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do torneio. Contra o Liverpool, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Champions League, o Vinícius brilhou. Liverpool fez 2-0 com apenas 15 minutos de jogo. Vinícius então empatou ainda no primeiro tempo, fazendo os 2 gols. No segundo tempo, ele sofreu uma falta que origina o terceiro gol e também daria assistência para o 5º e último gol do jogo, marcado por Benzema. Com isso, ele foi eleito o melhor jogador em campo. Em 21 de maio, Vinícius Júnior voltou a ser alvo de ataques racistas durante um jogo do Valência contra o Real Madrid. Após marcar a camisa 20 do Real Madrid, número que também usou no Flamengo, o Vinícius foi escolhido para usar a histórica camisa 7 a partir da temporada 23-24. Vinícius Júnior numa temporada
Contra o mágica! Manchester City, agora pelas quartas de finais da Champions League, o Vinícius se destacou no jogo de ida, dando 2 assistências para o Rodrigo e Valverde, no empate em 3-3. O Real Madrid venceu a partida nos pênaltis, assim avançando para enfrentar o Bayern de Munique nas semifinais. No jogo de ida, ele marcou os 2 gols do empate em 2-2 contra o Bayern. Já no jogo de volta, mesmo não tendo feito gol e nem dado assistência, ele deu um verdadeiro show. Assim, ele foi eleito o melhor jogador daquela partida. Na final da Champions League, no dia 1º de junho, o Vinícius fez o segundo gol, consagrando a vitória contra o Borussia Dortmund por 2-0, ajudando o Real Madrid a conquistar o 15º título da Champions League. Com o fim da Champions League, o Vinícius recebeu o título de melhor jogador daquela edição. Até que no dia 17 de dezembro, o Vinícius foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, na premiação The Best. O Vinícius havia perdido a bola de ouro para o Rodri, mas eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Pois é, depois que ele chegou no Real, ele conquistou mais títulos do que todos os principais clubes da Espanha juntos. Parece exagero, né? Mas vamos lá. O Vinícius ganhou 2 Champions Leagues, 3 Mundiais de Clubes, 1 Taça da Espanha, 2 Supercopas, 3 La Ligas e 3 Supertaças da Espanha. Para completar a prateleira, só tá faltando um troféu.